Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas, esse podcast que tem a maior audiência do sul do estado. Falei, lembrei. Hoje a gente bate um papo com o médico psiquiatra, Dr. Matheus Guimarães. Isso. Sabe aquela especialidade difícil de você achar no SUS, né? E até na rede particular, gente. Às vezes você tem um plano de saúde, você demora 2, 3, 4 meses para conseguir marcar quem? O psiquiatra. Pois é, ele está aqui hoje e vai conversar com a gente, vai tirar nossas dúvidas e você pode ficar à vontade para falar o que você quiser, fazer o comentário que você quiser, porque esse programa promete. Já pode dar seu likezinho, ó. Beleza. Pode ou não pode, Marilene? Claro. Doutor Matheus, seja muito bem-vinda. Ai, que rapaz simpático. Gente, olhei para ele e já gostei. Que rapaz simpático. Ele está contando pra gente, inclusive, a gente adora saber da intimidade das pessoas. Você já sabe, né? Que ele é casado com uma psiquiatra também. Olha que bacana. Doutor Matheus, conta um pouco desse seu trabalho. Você falou que fez uma especialidade, uma formação no SUS. Como é que foi isso? Boa tarde, né? Boa tarde. Regina, boa tarde, Marilene. Agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando com elas, né? Eu fiz uma formação no SUS, né? A gente faz uma formação de medicina, ela tem uma média de 6 anos de duração. E depois eu fiz a especialização como forma de residência, que são mais 3 anos, né? É o equivalente a uma pós-graduação na formação médica, né, que é a formação padrão ouro, e eu fiz no SUS do município do Rio, né? Então é uma formação que tem as premissas aí centrais, né, do que se espera dentro do SUS, né? Gente, que bacana. Eu nem sabia que existia. Nem eu. Tô sabendo agora. Sabia. Ô, coisa boa. Você também não sabia, não? Puxa vida, mas a gente acabou de saber, porque o doutor Matheus contou pra gente. Contou pra você também. Doutor, e você hoje concentra o seu trabalho onde? Hoje a maior parte do meu trabalho, né, isso já desde a minha formação, me dedico muito ao sistema público de saúde, né? Então a maior parte do meu trabalho hoje, né, desde que eu mudei para cá, tem sido concentrado tanto na assistência, né, no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS 2 Cachoeira, como também na formação da residência. A gente montou uma residência do SUS, né, a partir do CAPAAC. Então tem me dividido principalmente nessas atribuições, além da docência também. Você é preceptor lá dentro? Como é que é isso? Lá eu sou tutor, eu faço a organização da parte teórica do primeiro e do segundo ano. Também faço a preceptoria no CAPS, né, do primeiro, segundo e terceiro ano de residência. Marilene estava perguntando, antes de começar o nosso programa aqui, sobre o CAPS. CAPS AD. Explica pra gente. Pra gente entender melhor. Pra gente entender melhor. O CAPS é uma política de saúde pública que vem num processo, né, da reforma psiquiátrica, né? Até então, a política de saúde mental, havia pouca política de saúde mental pública, ainda, né, a maior parte dessa política ela é feita na internação de longa permanência, a partir dos avanços dos direitos humanos, do conhecimento técnico, vai sendo remodelado esse processo, né, de todas as mazelas que aconteceram nos grandes manicômios, e aí vem novas perspectivas. O Brasil tem uma formação muito própria de uma ideia, né, de assistência em saúde pública. Essa ideia, ela se organiza em torno, né, da lei, né, que forma a Constituição Cidadã de 1988, e a partir de 2001 vem a 10.216, que, né, organiza a rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial são diferentes pontos de assistência para diferentes momentos que você necessita. Você está na rua passando mal, você tem o SAMU pré-hospitalar. Você está precisando da emergência, você vai para a emergência. Você está precisando de tanto da assistência quanto de um acompanhamento para quadros graves, aí é o Centro de Atenção Psicossocial, porque o grande problema é que quando você interna, e depois? Como que você vai evitar novas internações? Onde que você vai ter um horizonte de acompanhamento? É esse cenário da atenção secundária que o CAPS passa a preencher nesse modelo.
Sensacional, né, Mariane? Que coisa maravilhosa. Mudou muito. Doutor, não existem mais manicômios hoje? Não. A reforma é uma política substitutiva. Não quer dizer que não existam hospitais psiquiátricos. Existe, não mais nos modelos manicomiais. E o que não existe também é a internação de longa permanência. As internações ainda existem, mas são de curta permanência. Não há porquê, né, se internar de longa permanência alguém. Na maior parte das vezes, quando acontece isso, é uma desassistência sistemática. Entendi. Doutor, quando a pessoa adoecia com um problema mental, ia para a gente falava asilo naquela época, né? Uma clínica psiquiátrica de longa permanência, né? E aí mudou, a lei mudou e agora não existem mais esses locais, esses espaços de longa permanência. Isso aí foi resultado da descoberta de novos medicamentos, porque a pessoa ela tinha que ficar lá internada porque não tinha como mandar para a família, porque ela surtava. São os medicamentos, como que isso aí mudou? Porque mudou a história do tratamento psiquiátrico, na verdade, nesses últimos 30 anos. Eu acho que da Constituição para cá. Desde a década de 50 tem havido movimentos nacionais e internacionais, né, porque a medicação também é a partir da década de 50, essa farmacologia moderna. Ela faz parte desse contexto, mas não é a única ponta. Antes dela ainda já se tinha essa premissa. Por exemplo, a Nise trabalhava praticamente sem medicação a partir de terapias ocupacionais. A gente vê muito filme. Né? Então, acho que foi uma compreensão, né, humanística em torno disso, né, em torno da ideia de cuidado, né, porque os hospitais transmitem essa ideia de cuidado, os grandes manicômios, mas quando você entra lá dentro, né, acho que tem o Holocausto, né, Brasileiro, que está na Netflix, né, que é um grande representante disso, traz, a Daniela Arbex tem tanto o livro como o documentário, de forma muito clara esse retrato de que era um depósito. Era um depósito de pessoas doentes. E aí eram jogadas lá dentro. E a família tirava de si o comprometimento, o encargo, né? De cuidar. Ao mesmo tempo, a família se via muito desamparada. Aí é preciso pensar em diferentes pontos, como amparar a família, como amparar a pessoa, como mediar as relações. Não tinha um acolhimento à família. Também. Explicação da doença, nada, não tinha nada. O tratamento que vocês realizam lá no CAPS, tem essa terapia ocupacional, como que é feito esse tratamento? A pessoa vai de manhã, volta de tarde, ou durante uma hora, como uma consulta? Como uma consulta. O Centro de Atenção Psicossocial, ele ainda ganha esse termo porque ele quer pensar a saúde mental para além do psiquiatra, né? Porque é multidimensional as demandas de assistência. Né? A gente tem um CAPS 2, deveria ter um CAPS 3 pela população, ainda é um CAPS 2, são diferentes. O CAPS 2 ele funciona em horário comercial, de segunda a sexta, de 7 às 16 horas. Então, qualquer pessoa pode chegar e ser acolhida. O acolhimento, ele vai avaliar, né, se essa pessoa, qual é o cenário, que é melhor perfil de acompanhamento de acordo com o que aquela pessoa tem. Pode ser que seja a atenção primária, né, a UBS. Pode ser que seja o ambulatório. Pode ser que tenha necessidade de ser encaminhado para emergência, como, por exemplo, o CAPAC. E pode ser que seja o CAPS. Então, é uma triagem muito importante. Né, o que seria um ambulatório hoje? O ambulatório, por exemplo, o ambulatório estadual é o CREA, o Centro Regional de Especialidades, e o municipal é o Centro de Saúde, que seria um perfil, porque o CAPS é um perfil de alta intensidade. Como você perguntou, você vai lá, você é criado um projeto terapêutico singular, que a gente chama de PTS, e você vai, né, nos atendimentos ou diariamente, ou você vai para o atendimento médico ou para a oficina, tem ofertas de diferentes oficinas. Né, a pessoa passa o dia todo lá? Pode ficar na convivência, passar o dia todo, tem direito à alimentação, né, então seria mas isso aí é um projeto intensivo, tem gente que não tem necessidade de estar todo dia ou uma vez na semana. Quando você tem um perfil assistencial de maior latência temporal,
aí seria mais um quadro ambulatório, né? Por exemplo, transtorno de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo, né? Transtornos, né, dissociativo conversivo são demandas mais ambulatoriais, enquanto o CAPS mais para os quadros de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, né, transtornos depressivos graves, alto risco de suicídio. Vamos falar sobre isso? Eu estava fazendo hoje uma leitura post do Instagram, dizendo como esses termos da medicina psiquiátrica, da psiquiatria, são utilizados erroneamente. Tipo, você vê uma pessoa difícil, mal-humorada, tem dia que ela tá até bem-humorada, mas ela é mal-humorada, ai, esse povo bipolar, entenderam? Sabe coisa esquizofrênico. assim? Sabe? Não, a pessoa é introvertida, a pessoa é tímida, isso é fobia social. Meu Deus, o que são, de fato, essas doenças? E quais são as características? Assim, eu sei, doutor, que é uma pergunta difícil de responder em pouco tempo, mas você pode dar uma pincelada, só para orientar a gente melhor. Eu acho que é um grande desafio para a gente também, enquanto médicos, assim, né, saber essa linha tênue de até que ponto é um sofrimento da existência e até que ponto é um transtorno, né? Então, isso a gente se vê muito em estudos sobre isso, né? Então, é um desafio. Né, os transtornos mentais, eles são, né, manifestações de sofrimentos, né, que são mais extremos. Existem diferentes formas disso acontecer. Por exemplo, ouvir vozes, né, ter delírios, né, ter uma vivência de realidade muito extraordinária quando sua vida está muito difícil. Né? Então, esses seriam, vamos dizer, uma intensidade muito grande que seria impossível manejar. O desejo, né, e muitas vezes vivido com ambivalência, né, de tirar a própria vida diante de uma vida muito, né, difícil, que você não está conseguindo lidar. É um outro desafio também que é posto. Então, né, ainda assim, tem outras manifestações que trazem um sofrimento, né, e que precisam, né, muitas vezes serem analisadas dentro de um contexto, né, a dificuldade de sustentar a atenção, de conseguir acompanhar, né, o período escolar, a dificuldade de conter os impulsos nas relações, né, e ser muito impulsivo, a rigidez com os comportamentos obsessivos, né, as manifestações do corpo, do sofrimento mental. Então, tem várias formas da mente reverberar no corpo. A gente diz que a psiquiatria é o médico da mente, diferente do neurologista, que é do cérebro. Então, a mente mexe com todo o sistema corporal, né, e quando isso passa um pouco do limite aí do suportável, eu acho que a psiquiatria é um dos ângulos que podem abordar isso. Você fala da questão da mente. E a farmacologia? Você diria que hoje nós temos tratamento, medicamento para tudo? Ou não? Ainda não? Nunca vai haver, na minha opinião. Ah, é? Imagina uma pílula mágica que resolve seus problemas parentais, sua dificuldade financeira, sua dificuldade de acesso, né? As intempéries da vida, a perda de um ente querido, a perda de alguém de significação pessoal. Não tem remédio para tudo. Eu acho que nunca vai haver, mas de fato a farmacologia avançou muito, há um leque importante. Mas é preciso ter um cuidado até que ponto a gente circunscreve a saúde a um remédio. Isso não só na psiquiatria, na medicina geral. Eu sempre dou um exemplo nas aulas, né? Imagine que você cuida de uma pessoa hipertensa, né? E essa pessoa chega para você e você só olha a pressão dela. E a pressão está alta. E você fala assim, né? Tem que passar um remédio de pressão. Aí passa um remédio e a pessoa volta com a pressão maior. Aí você fala, ó, tem que se cuidar. E passa um remédio de pressão. E a pessoa volta. Né? Aí você para um pouquinho para perguntar, que deveria ter feito desde o começo, né? Como é que está a sua vida? Né? Não tem dinheiro, né? Perdi o emprego, tem 4 filhos, não tem o que fazer, só está dando para comer sardinha todo dia, né? Só está dando para comer macarrão, miojo, né? É o que dá para comer, é o que tem. Como que o remédio vai tratar isso? Né? Então, a abordagem em saúde é multidimensional. Doutor, eu sempre me fiz essa pergunta em relação às doenças da mente. Vamos colocar assim, da mente? Eu aprendi a diferença de neurologia para psiquiatria.
Eu não sabia a diferença. Doença do cérebro e doença da mente. Uma doença do cérebro e outra doença da mente. Doutor, grande parte dessas doenças, ou a maioria, eu sempre penso, será que a pessoa nasceu com esse problema? Ou será que ela adquire esse problema ao longo da vida? Eu não sei, eu sempre me pergunto sobre isso, principalmente quando eu vejo uma criança difícil, sabe? Uma criança que o pai e a mãe dizem não, e ela se desespera, bate com a cabeça na parede, faz não sei o que. Eu falo, gente, será que isso é criação? Ou será que essa criança nasceu com problema? Eu sempre penso sobre isso. Eu não sei se você... Aí vou fazer a pergunta, então. A pessoa pode desenvolver doenças da mente ao longo da vida? Ou elas já nascem com uma propensão a isso? Não. Eu ouço falar, por exemplo, que não sei se é verdade, assim, a gente ouve falar, que esquizofrenia é uma doença hereditária, genética. Enfim, eu sempre me pergunto onde nascem essas doenças. É uma questão super interessante, os alunos trazem sempre quando começam o percurso na saúde mental. É importante ter em mente que não há nada enquanto humano que não passe pela genética. Então, enquanto humano, todos nós vamos ter uma influenciabilidade genética de forma hereditária. Há transtornos na medicina que há um determinismo genético, né? Algumas doenças genéticas, né? Alguns acometimentos. Em relação à saúde mental, não há um determinismo genético. A gente chama de uma vulnerabilidade genética. A vivência ambiental, né, que vai fazer expressar o que a gente chama de epigenética. Então, sua genética vai sendo desenvolvida de acordo com suas vivências, suas relações, né? Então, o ambiente que, né, envolve as relações, o ambiente físico, tem muito maior impacto, né, no sofrimento, né, e no desencadeamento de transtornos do que a genética isoladamente, né? E principalmente quando houver intempéries na infância, né? Traumas como abusos, abandonos, relações parentais conflituosas. Mas, de fato, alguns transtornos têm uma vulnerabilidade genética maior do que outras. Mas o ambiente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve uma fobia social, ela não nasce com fobia social. Exatamente. Não nasce. Então, assim, ela desenvolve isso ao longo da vida. Como? O que leva uma pessoa a ter fobia social? Também é o mesmo, você tem uma vulnerabilidade genética, ainda menos, nesse contexto, a esquizofrenia, por exemplo, tem mais, mas é muito relacionado, né? Por exemplo, a fobia é uma má articulação do circuito do medo. Quando você se vê desamparado, sem proteção, esse mecanismo do medo se ativa inadvertidamente, né? De forma excessiva, né? Então, a fobia social, por exemplo, a gente vê essa sinalização. Ao contrário, né, do que a gente pensa muito, né, nos quadros de privações de acesso, às vezes o excesso de cuidado pode ser também um fator de risco para a fobia social. Você imagina uma criança que não vai na casa dos parentes, não tem primos, não tem amigos, né, que tem a educação maior parte em casa. A gente passou pelo Covid, fica mais isolado. Nossa. Aí você vai, né, para a escola, que é um local super, né, de forma geral a escola é sempre um bom local, mas no início é um local super difícil, cheio de estímulos, cheio de pessoas, né, e cheio de exigências novas, né, e aí você já pode, né, sofrer no quadro de transtorno de ansiedade social, né. Então, isso na infância já acontece, e isso é um fator de risco também para futuramente desenvolver um quadro de transtorno de fobia social ou de ansiedade social. Eu tenho ouvido muito, assim, de pessoas de todas as idades, inclusive eu tenho uma filha que toma remédio, né, para esse mal chamado ansiedade. Eu tenho ouvido tanto isso, assim, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade, eu estou em crise de ansiedade. Explica pra gente o que é isso, doutor, por favor. A ansiedade, né, vai ter os mesmos mecanismos fisiológicos da fobia. Então, é quando esse circuito que faz parte da nossa existência, da nossa proteção. A gente tem que ter medo, né? O medo nos protege das intempéries evolutivamente até hoje. Assim como a gente tem raiva.
Assim como a gente tem alegria, essas emoções que percorrem, né? Mas eventualmente a emoção, né, do medo fica super, né, aguçada, super estimulada, independente da situação que está acontecendo, e você não sabe muito bem por quê, né? E você começa a sentir manifestações de palpitação, parestesia, sudorese, né? Vontade no banheiro, dor na barriga, dor de cabeça, né? Que pode vir em diferentes intensidades. E aí vai configurar um transtorno quando isso começa a te trazer disfuncionalidade na sua vida. Entendi. Doutor, deixa eu falar você, tá? Que você é tão novo. Você já sabia que você ia escolher essa especialidade? Eu acho a especialidade tão difícil. Eu acho mais fácil a pessoa ser um cirurgião cardíaco, por exemplo, do que um psiquiatra. Porque você lida com coisas que não são concretas ali. Você vai fazer uma cirurgia, você é diferente. Você está trabalhando com a mente. E a mente, eu acho muito difícil você trabalhar com uma coisa que não é visível, que não é clara. Como que você escolheu essa especialidade? Foi o destino, acho, né? Não tem uma resposta muito objetiva. Eu me formei em 2012, eu tinha 23 anos, ainda estava muito indeciso, né? Então, conheci minha companheira, ela, né, ainda estava no percurso da faculdade, eu, né, fiquei atuando na clínica médica, em UTI, né, na medicina intensiva, e depois ela trouxe: Matheus, né, quero fazer psiquiatria, né, o que você acha, tal. Eu não conhecia muito. Eu falei: vamos fazer então. Aí acabou que a gente fez a prova, nós dois, passamos para Rio, São Paulo, aí escolhemos para o Rio, fizemos juntos no Rio. Não teve nada muito, mas tipo, sempre gostei dos fundamentos da medicina, acho que a psiquiatria tem os fundamentos da psiquiatria. Também se encontrou, né? Me encontrei, acho que eu cheguei a fazer especialização em cardiologia, mas eu acho a psiquiatria me encantou mais. Eu tenho uma sobrinha do coração que ela terminou medicina, ela fez residência e tal, e era uma dermatologista. Sabe, Marilene, ganhando dinheiro, fazendo botox, fazendo preenchimento, fazendo isso, fazendo aquilo. De repente ela parou e falou: não é nada disso que eu quero. Voltou lá atrás e falou assim: bom, vou fazer psiquiatria, e hoje ela é psiquiatra em Belo Horizonte. E tomara que tenham muitos mais, porque é uma especialidade que poucos procuram. Tem pouco lugar de formação, né, e tem ampliado ultimamente, mas chegou um momento de ter pouquíssimos psiquiatras no Brasil, né, em relação às outras profissões. Mas acho que é uma perspectiva de melhora. Doutor, vamos supor aqui uma situação bem concreta. Vamos supor, não é meu caso, na graça de Deus. Eu tenho um parente, esse parente é alcoólatra e ele surta de vez em quando, e aí eu levo para o CAPS? Se ele, né, tem um problema com o alcoolismo, né, você tem diferentes cenários que são portas de entrada, que a gente chama. Tanto a UBS é uma porta de entrada e pode fazer essa discernimento, ou se ele tem o problema que se predomina o alcoolismo, o CAPS-AD é um horizonte direto. O CAPS-AD. Que já pode ser levar levado. direto. Mas, por exemplo, você está na dúvida e você levou no CAPS, o CAPS vai atender, vai acolher e vai redirecionar para o CAPS-AD, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa viciada em crack. Vamos colocar, né? O crack hoje é uma epidemia nas ruas de todas as cidades, entre a população de rua. Então, entra em surto, quebra tudo, grita, diz que vai se matar, etc, etc. Aí os pais geralmente levam para o CAPS-AD. A minha pergunta ele só foi socorrido porque ele está em surto. Quer dizer, precisa de um tratamento. Esse tratamento ele pode ser feito contra a vontade desse paciente, porque se ele é viciado, ele não quer se tratar. A grande maioria. E aí, como é que é esse processo? Desculpa. O SUS trabalha com o conceito de redução de danos.
E isso traz um impacto muito grande, porque é muito diferente para a pessoa, né? Porque a gente tem que ver de forma dimensional também. A pessoa tem prazer com determinada substância. Então, diante de uma vida do que está conseguindo lidar, no imediatismo, a droga acaba suprindo essas demandas, por mais que leve a um sofrimento cada vez maior. Essa pessoa, num primeiro momento, não tem a demanda de tratamento, mas isso pode ser construído, né? Então, não quer dizer que vai ao CAPS-AD que vai ser internado. Essa cultura que fomenta muito o afastamento da ideia de tratamento, né? Então, a equipe, né, uma equipe treinada, abordando, fazendo um vínculo com a pessoa, muitas vezes essa pessoa, ao longo do percurso, cria a demanda de parar de usar substância. Cria vontade, porque se a pessoa não quiser ou não tiver consciência, ela está tão presa ao vício que ela não consegue ver a libertação dela. O CAPS faz esse acolhimento a si mesmo, é capaz de um trabalho até de convencimento? Ao longo do tempo, sim. Não é um trabalho simples, demanda, né? Mas você conhece a pessoa, vê que pontos da vida, né, tem sido difíceis, né? Que traumas essa pessoa carrega. Tenta trabalhar isso, porque abordar, por exemplo, a pessoa sofreu traumas a vida toda, abusos, agressões, dificuldades financeiras, né? A única coisa que sobrou foi a droga. Você vai tirar a droga, vai sobrar o quê? Né? Então, o que você vai mapear para que essa demanda diminua? Esse é o trabalho do profissional de saúde, mapear quais são as demandas dessa pessoa, para além da droga. A droga entra no contexto também, mas a dependência não é um transtorno isolado da vida. Doutor, a doença do século, né, desse novo século, que a gente pode chamar de novo século, sem dúvida nenhuma, é a depressão. E a gente percebe que muitas pessoas que sofrem de depressão, a única coisa que elas recebem é uma medicação, ou 2 ou 3. A gente percebe isso, né? Muitas dessas pessoas têm apoio psicológico, mas parece que não evolui. A minha pergunta é: como de fato superar a depressão? É um desafio, a gente chama até o projeto terapêutico singular, porque, né, cada existência é muito individual, né? Cada um vive desde o que nasce, né, relações, situações que são muito pessoais, né? Então, esse desafio depende muito de uma assistência adequada, né, que não se restringe ao psiquiatra. Eu acho que esse é um problema que não é só, né, da oferta, mas também cultural, porque, né, se tem uma ideia que você vai no psiquiatra, vai tomar um remédio e os problemas vão desaparecer, né? Então, a abordagem com, né, o psicólogo, com o psiquiatra, a medicação, a terapia ocupacional, a educação física, né, podem possibilitar, né, o manejo das famílias. E o diagnóstico disso é difícil? O diagnóstico da depressão é difícil? Por quê? Uma coisa é tristeza, outra coisa é melancolia, outra coisa é angústia, outra coisa é depressão. Isso é diferenciar, né, esses sintomas ou esses males. É muito difícil. Ou a pessoa tem uma melancolia e pode desenvolver uma depressão. Qual é a grande diferença disso tudo, doutor? A diferença está no cérebro? Está na mente? A diferença, eu não acho que é uma questão que seja difícil o diagnóstico, né? Acho que com refinamento conceitual, com treinamento, não é difícil. Acho que o difícil é a oferta de um tratamento adequado. Isso eu acho que é muito difícil, né? No sistema privado é custoso, é caro, muito caro, né? No sistema público é deficitário, né? Você não tem a infraestrutura adequada, você tem, né, um orçamento fechado, tem que dividir, né? E a saúde mental, tem até uma reportagem interessante que eu vi recente, a saúde mental ganhou relevância, mas não ganhou orçamento. Isso aí que é triste. Então, é uma dificuldade ter acesso. E nos planos de saúde, né, a assistência ainda em saúde mental é muito rudimentar. Acho que tem evoluído tudo nos últimos, mas é tudo ainda muito rudimentar. Quem que vocês veem que faz, né, um tratamento adequado com psicólogo semanal, 2 vezes por semana, com psiquiatra semanal de 15 em 15 dias,
com terapia Nossa, ocupacional. isso é muito caro. Isso é muito caro, doutor. É muito caro. É muito caro. Ainda mais para a população brasileira, que 70% vive abaixo de R$4.000. É verdade. Infelizmente, então vamos ter que terminar. Ai, mas estava tão bom essa conversa. Ai, eu adorei. Eu também. Essa conversa. Não é? Ficaria aqui horas, só exatamente. perguntando. E só perguntando. Eu que agradeço, tá? É um prazer ter batido esse papo com vocês. Ai, doutor, que legal. Poxa, aprendi Uma tanto. esperança, né? Para a população carente. Muito. É uma Marilene. esperança. É, porque a gente já tem uma situação posta que é muito difícil vencer, que é aquilo que o doutor acabou de falar, o que precisava ser feito, né? Psicólogo 2 vezes por semana, não sei o quê, bababá, atividades. Mas, por outro lado, a gente ganha aí um psiquiatra para atender a rede pública, então isso é muito legal. A gente fica feliz. Isso mostra que vale a pena ter esperança sempre, né? Sempre. Muito obrigado. Doutor, faça suas considerações finais. Gostamos demais dessa entrevista. Você gostou também? Ah, é? Então dá seu likezinho. Gostei, joinha. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai convidar o doutor para voltar para a gente continuar esse papo. Exatamente. Porque tá bom demais. Eu que agradeço ao público, né? Agradeço a vocês pelo convite. Me coloco à disposição. Desejo uma ótima semana pra gente. Ah, obrigada, doutor. Olha, gostou? Não esquece do likezinho, tá? Pra gente poder falar assim com muita alegria. Até o próximo Entre Elas.